Bom, vamos lá. Com relação ao workshop de hoje, eu trouxe esse tema que é dominando vendas e superando objeções, né? O fato da gente trabalhar com objeções, isso pode ser disseminado em qualquer ponto na nossa vida. Então, a gente pode utilizar essas técnicas para a gente poder lidar de forma mais assertiva com o outro e ser, né, mais proativo. Então, vocês vão perceber que tem alguns pontos que vão estar vinculados a isso, tá? Então, hoje, basicamente, esse workshop vai ser mesmo para preparar vocês para isso, tá? Vocês saírem informados nesse sentido. Então, eu sou a cofundadora aqui da agência da Bull Digital, tenho 29 anos, tenho experiência aí nas operações Google do Brasil, abrimos a agência, eu e o Rodrigo, lá em Portugal. Então, desde então, nós temos aí uma diversidade bem grande de clientes e que a gente sempre tenta, o nosso pilar máximo é atendimento. Então, a gente se preocupa muito com esse pilar do atendimento, do cuidado com o outro, tanto interno como externo. Então, tanto nós aqui na parte interna do time, como também externo. Então, é bem importante a gente ter esse momento até para falar sobre objeções, porque a objeção, no fim, ela vai estar focada no resultado e na melhor experiência. A gente percebe que tem uma objeção de preço, ele tem que estar vinculado normalmente à necessidade do cliente. E aí, falando em necessidade, a gente já pode trazer também uma objeção comum, que é necessidade. Então, pode ter momentos na vida das negociações em que a gente vai se deparar com um cliente que já orçou várias vezes algum produto, você já fez diversos orçamentos, mas a gente percebe que não segue. Aquele orçamento ele fica travado, ele não vai para frente. Então, isso pode estar muito coligado com a necessidade. Então, pode ser que naquele momento ele acha que quer fazer, ele quer, né? Ele sente a necessidade ali que em algum momento ele precisa fazer, mas que não é agora. Então, esses orçamentos eles podem ser apenas para título de curiosidade. Então, essa questão de necessidade é importante identificar se aquele cliente realmente quer ou não. Se for uma questão de necessidade, a gente pode também usar algumas estratégias para driblar essa objeção. Aí, da mesma forma, a gente vai ter os outros. Então, concorrência, a gente vai ter confiança, compatibilidade, falta de informação, falta de urgência, autoridade e também de resultado. E aí, uma que a gente aqui de agência enfrenta bastante já trabalhei com outras agências, mas não fui bem atendido, não tive resultado, então eu tenho muito receio em voltar a investir, mas eu sei que eu preciso de uma agência, porque sem o Google eu não funciono. Então, a gente sabe que isso existe, e é muito comum no mundo das agências, né? Essa desconfiança, esse medo se vai ter resultado. Então, isso pode se encaixar em vários pontos. Pode ser uma objeção de confiança, pode ser uma objeção de autoridade, pode ser uma objeção de resultado. Então, a gente tem que entender qual que é o pilar que aquele cliente, né, ele vai se encaixar. E dentro de agências, eu separei alguns exemplos práticos para poder passar para vocês. Pode falar, Ron. Complementando ali o slide anterior, que eu acredito que, assim, do meu ponto de vista, todas as objeções, elas acabam passando de alguma maneira pela questão da necessidade, né? Porque se o cliente está adquirindo um bem, um produto ou um serviço, é porque ele tem uma necessidade XYZ. Então, enfrentar a objeção de uma maneira ou outra vai passar pela questão da necessidade dele, né? O que ele precisa, né? E entra nos próximos passos de resolver essa objeção. E se de repente ele não tem uma necessidade, né? Ou seja, para ele de repente é uma coisa que não é primordial, não é prioritária, né? Nós temos que, através daquelas perguntas-chave que você vai falar, despertar essa necessidade nele, né? Então, eu acredito que tudo passa pela necessidade e, num primeiro momento, do cliente saber que ele precisa daquela coisa específica, daquele serviço, daquele produto. Como é que funciona, né? Então, aqui na parte de preço, a gente pode receber a seguinte objeção: o orçamento é muito alto para a nossa empresa. Não podemos pagar por esse valor pelos serviços de marketing. Então, como que eu vou lidar com essa objeção?
Tipo, você está ouvindo um não, claro. Mas será que é um não definitivo? Então, é aí que a gente vai trabalhar dentro do cenário de vendas, como a gente vai levar essa situação para um next step, para a gente chegar num momento em que a gente vai falar para o lead que é importante isso, que a gente consegue chegar numa questão mais assertiva, de repente perguntando qual é a verba de marketing que ele tem, de repente a gente adaptando o orçamento para a necessidade dele. Por exemplo, se eu fiz um orçamento completo, eu estou fazendo social media, estou fazendo a parte de anúncios patrocinados, estou fazendo website, e aquele budget ficou muito alto, então qual que é o seu budget? Quanto que você pode investir? E aí, a partir disso, olha, para chegar no seu budget, eu vou conseguir diminuindo, então, sei lá, vamos fazer menos postagens, vou negociar. Então, você entender qual que é a necessidade. Talvez a palavra-chave, aliás, a pergunta-chave aí seria entender qual que é o budget dele. E isso é uma coisa que você pode pegar até no briefing, né? Então, o trabalho sobre objeção para preço, ela vai estar muito, às vezes, se respondendo no próprio briefing. Então, você já fez aquelas perguntas, aí no momento que o cliente questionar esse ponto, você já sabe como responder, porque você já anotou, você já ouviu o cliente, que a gente fala aqui, né? Que é Buys Listen, né? Então, a gente já ouviu o cliente, então a gente sabe o que é ideal para ele. Então, quando vem esse tipo de objeção, a gente já está pronto para responder, tá? Aqui a segunda objeção é de confiança. Não conhecemos sua agência o suficiente para confiar em seu trabalho. Tivemos experiências negativas com agências no marketing no passado. Então, a gente trazer para esse lead, a confiança, ela vai partir de muitos aspectos. Uma delas é a gente apresentar cases de sucesso, né? Então, mostrar para ele cases que provavelmente que possam ser relacionados ao segmento dele, ou que possam mostrar autoridade com uma empresa X, empresa Y. E essa questão de tive experiências negativas com agências anteriores, a gente tem que estar preparado para ouvir isso, porque isso é muito comum a gente ouvir no mundo de agências. E na hora da gente ganhar confiança com esse lead, vai ser em todos os pontos, desde o primeiro contato, do primeiro oi, seja bem-vindo, aqui é a Bu, estou feliz por ter você aqui, até o último, que é quando a gente vai iniciar aí as campanhas, ou iniciar o social media, ou o site, tanto faz ali, né? Mas aí a gente tem que tomar esse cuidado, porque tudo que a gente for fazer com o cliente vai transparecer confiança. E aí uma forma de lidar com isso, de trabalhar essa objeção de confiança, então, como eu falei, é desde o primeiro contato, e aí a gente pode também trazer cases para ele, tá? Isso é bem interessante. Mostrar também o site, ele tem que estar ok, enfim, a gente pode trabalhar isso de diversas formas. Mais para frente eu vou explicar mais formas de trabalhar objeções. A próxima objeção que eu trouxe aqui é sobre resultados. Então é bem interessante isso, porque podem existir e sempre existem dúvidas sobre resultados. Então, não temos certeza se o marketing trará o resultado tangível para o nosso negócio. Ou, já tentamos outras agências e não vimos um retorno significativo sobre o investimento. Como que a gente lida com essa objeção? Primeiro, baseado em dados, né? Então, é legal a gente ter feito um briefing perfeito, e aí agora a gente vai estudar o mercado e vai fazer o plano diretor de marketing. E aí, em cima do plano diretor de marketing, nós vamos fazer um estudo do que tem potencial para alcançar. Por exemplo, só um minutinho que está entrando aqui. Não entrou. Então, a gente vai fazer um estudo para alcançar e para driblar essa objeção. Então, com base nos dados, eu fiz esse estudo e aqui a gente pode ver que temos um potencial para tanto de vendas. Então, com base nos dados, nós fizemos um estudo e o seu mercado hoje ele está em X mil impressões, sabe? Então, a gente pode usar, aí nesse caso, dados para trabalhar essa objeção. Outra objeção que ela é extremamente estratégica, que ela acontece, que é a objeção de estratégia. Então, por exemplo, não acreditamos que essa estratégia de marketing seja mais adequada para o nosso objetivo. Parece que vocês não compreenderam completamente o nosso público-alvo e setor.
O que a gente deve fazer para driblar essa objeção? Primeiro, assim, quando a gente fala sobre não compreender completamente, eu tenho que pensar em planos de ação. Então, o que eu posso fazer para compreender completamente, se eu não estou compreendendo? Então, quais ações devem ser tomadas? Depois de você pensar nessas ações, você retorna para aquele contato e fala, para essa determinada situação, nós temos o plano de ação XYZ, e aí nós queremos executar para mostrar que a gente está aprendendo sobre o seu público-alvo, ou a gente já aprendeu sobre o seu público-alvo, e aí a gente trabalhar essa objeção. Outro ponto que tem aqui, que não acreditamos nessa estratégia. Mais uma vez, aqui nessa situação, para você driblar essa objeção, é trazer dados. Então, é bem legal, gente, quando a gente vai responder uma objeção, ou validar com uma objeção, primeiro, a gente ficar sem dúvida nenhuma. Então, a gente tem que entender de fato, da onde vem aquela objeção. E depois, quando a gente for tratar isso, é bom a gente já ter tudo já consolidado antes de responder. Ou pelo menos ideias de como vai ser aquilo. Porque aí você pode ser um fio condutor daquela pessoa para ela chegar no objetivo. E aquele objetivo pode ser e deve ser muito bom para aquela pessoa, para aquela empresa. Então, a gente sempre tem que pensar que quando existe uma objeção, ela tem que ter um resultado positivo. E aí, esse resultado positivo, ele vai depender muito de como a gente vai lidar com essas objeções, tá? Então, aqui, eu vou falar um pouquinho sobre as estratégias para lidar de forma proativa com objeções. Essa questão de objeções, vocês vão perceber que isso vai virar uma forma muito clara na hora de a gente conviver no dia a dia com isso, né? Você vai conseguir lidar disso de uma forma muito fácil, vamos dizer assim. Porque instantaneamente você vai pensar sempre dessa forma proativa. Basicamente, a gente tem que reduzir a quantidade de conversas, de perguntas, e ser mais assertivo, a gente já tentar resumir ao máximo, enxugar ao máximo e tentar trazer soluções. Então, quando você for aplicar essa questão de driblar as objeções, de lidar com as objeções, você tem que ter muito em mente que você vai ser um solucionador de problema. Então, você tem que nem eu escrevi aqui, converter obstáculos em oportunidades. Então, sempre que vocês se depararem com objeções, ao invés de se questionar, putz, aconteceu isso, não sei mais o que fazer. Não, calma, respira, você sabe o que fazer. Vamos lá, vamos ver, entender todo o problema, e aí, a partir disso, a gente vai trazer soluções. E essas soluções, elas podem, muitas vezes, ser simples. A gente pode tentar diminuir aquela complexidade com a qual a objeção veio até a gente, né? A gente pode reduzir aquilo, então diminuir mesmo. Eu deixei um ponto marcado que essa mentalidade nos destacará no mercado, trilhando o caminho do sucesso com criatividade e determinação. E é verdade, gente. É muito difícil você ter essa assertividade em todos os segmentos, em todos os caminhos que você passa com problemas. É bem complexo, não são todas as pessoas ou empresas que estão preparadas para isso, né? É muito comum você trazer uma objeção e aquela objeção terminar ali, simplesmente. Ok, não está satisfeito, tá bom. É preço? Tá bom, então tá ótimo. É muito comum isso acontecer. Mas não é a melhor forma. Então, quem faz de outra maneira, ela se destaca. E muitas vezes, você tem uma objeção não pelo fato daquela pessoa realmente estar questionando aquilo, mas às vezes pode ser por simplesmente ela não ter entendido o que você quis dizer. Então, por isso que é tão importante, que nem eu comentei no começo, a gente, de fato, compreender o que está acontecendo. Então, entender os dados, entender o que de fato está acontecendo. Depois que você entendeu, aí sim você pensa de forma criativa em como transformar aquela objeção em uma oportunidade, tá? Material aí. Obrigada. Compartilhar informações conosco. Muito bom.
Show de bola. Depois vamos fazer um roleplay. Aí a gente faz interno. E é isso, gente. Muito obrigada. Me levantou a mão. Eu tava tentando bater palma. Ah, Esqueci.